texto de 2 Reis, capítulo 4, fala o seguinte: depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os membros da comunidade dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça o ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar ervas e encontrou uma videira silvestre. Apanhou alguns dos frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela. E assim não puderam comer, ou não puderam mais comer. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia nada no caldeirão que lhes pudesse fazer mal. Nosso Deus, amado Pai Celestial, agradecemos, Pai, pois estamos aqui não para apresentar algo a alguém a não ser a Ti. Não estamos aqui por uma performance humana apenas, mas uma performance que move os céus, que faz com que os céus e a terra se aproximem mais, ó Pai. Ó Deus, sabemos que estamos mais uma vez reunidos para provar do gosto, da bênção da Sua palavra, ó Pai. E que nesta noite sejamos mais uma vez enriquecidos do poder da Tua palavra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. O que vemos aqui, Eliseu, né? Ou seja, já não existia mais Elias, agora Eliseu estava praticando ali aquilo que Elias tinha e Eliseu pede. O que Eliseu pede? Um dos pedidos para Eliseu, ou de Eliseu para Elias, quando ele estava sendo levado numa carruagem. Quem sabe o que é um dos pedidos de Eliseu para Elias, quando Elias estava sendo levado pela carruagem, né? Foi trasladado, foi levado embora. Qual que é um dos pedidos de Eliseu, gente? Uma porção dobrada do teu espírito. E é interessante que aqui, depois que Elias é trasladado, é levado por aquela carruagem, Eliseu começa realmente a praticar milagres. E se você observar, realmente aquilo que Eliseu pede para Elias, Eliseu pratica, que é o milagre na porção dobrada. Quantos milagres esse homem realizou em si, né, Eliseu? Ao ponto que depois de morto, ainda assim, ele estava realizando milagres. Quem conhece o milagre que Eliseu realizou depois de morto? O defunto, o hino fala, né? O hino fala isso. E foi lançado, né? Eles estavam carregando ali um cortejo, carregando um homem para ser enterrado, e então eles perceberam que estavam sendo perseguidos ali por uma caravana, então eles jogaram aquele corpo ali sobre a sepultura de Eliseu, e o poder de Eliseu era tão grande que aquele homem não conseguiu ficar morto ali dentro, ele teve que sair dali, e saiu com vida. Então esses são os milagres de Eliseu, e Eliseu estava num tempo em que a fome assolava a região de Gilgal. Ele estava ali numa reunião, como essa aqui, ou uma reunião com bastante discípulos dos profetas, né, diz o verso 38, e ele estava ali com aqueles profetas, e estavam falando acerca da palavra de Deus, falando acerca de Deus, falando acerca das profecias, ou seja, era uma reunião, e Eliseu estava ensinando ali aqueles jovens profetas, quando a Bíblia deixa entender que aqueles homens então sentiram fome. E Eliseu pede a Geazi, o seu servo, faz o seguinte, faz uma comida lá, prepara algo, que a reunião, pelo jeito está ficando longa,
e estes homens já estão ficando com fome, e eles não conseguem captar tanto quanto estariam com o estômago cheio, né? Então Geazi vai e ele busca ali aos arredores, já que havia fome na terra, ele busca o que ele poderia encontrar. E ele encontra o que pode, coloca no caldeirão, ferve e serve para aqueles homens, até que um ali, mais avisado ou menos desavisado, grita, né? Homem de Deus, há morte na panela. E de repente Eliseu, vendo aquela situação, aqueles discípulos, o servo de Eliseu vendo aquilo, entrega, né, aquele problema nas mãos de Eliseu, e Eliseu simplesmente diz: traz um pouco de farinha, mistura no caldeirão e sirva novamente a todos. O que nós estamos vendo aqui? O poder de Deus atuando, não que esta farinha fosse uma farinha especial, uma farinha benzida, uma farinha abençoada, ou seja lá o que for, mas o poder de Deus atuando de forma que hoje nós possamos entender que existe uma maneira de tirar o veneno da panela. Mas aí você pergunta, mas espera aí, hoje a gente tem tantas maneiras de lavar o alimento, tem tantas maneiras de saber o que é venenoso e o que não é, tem tantas maneiras de saber o que realmente está com um teor muito alto de agrotóxicos, e enfim, nós estamos aí num tempo em que nós podemos lavar bastante o alimento, então para que pensarmos em desinfectar essa comida? Mas o grande problema é que hoje muitas pessoas estão sendo envenenadas, não com a comida física que está realmente na panela, mas hoje muitas pessoas estão sendo envenenadas, se sujeitando a panelas com veneno que alimentam suas almas. Pensemos naquilo que é espiritual, olhando para o texto, observando o que Eliseu, o profeta, havia sugerido para pôr fim àquele veneno. Pensemos hoje, como cristãos, nesse período da graça, em que pessoas na busca por consolo, pessoas na busca por cura, pessoas na busca por salvação, por prosperidade, se sujeitam a pratos envenenados e muitas vezes sem saber, como o verso 39 diz: ninguém sabia o que é que estava dentro daquela panela. Nem o próprio Geazi sabia, ninguém sabia, e hoje as pessoas estão se sujeitando a procedimentos, a processos de curas, de libertações, ouvindo, assimilando, recebendo, absorvendo alimentos para a sua alma carregados de veneno, sendo verdadeiramente envenenados, tendo suas almas envenenadas, sem saber que estão sendo envenenados, sem saber que estão sendo envenenadas. Às vezes as pessoas, na busca por um consolo, às vezes buscam coisas que não deveriam buscar. Às vezes, na busca incessante por libertar-se de uma dor, muitas pessoas às vezes vão a lugares onde muito provavelmente a panela esteja realmente com a comida envenenada, e aquilo fará daquela pessoa ali um escravo constante daquilo que ela buscou, e às vezes sem saber o que estava ali sendo oferecido. Às vezes a pessoa se submete a situações, às vezes a pessoa se submete a certas coisas no meio religioso, enfim, as pessoas se submetem a certos tipos de rituais,
e coisas que às vezes vão marcar aquela pessoa, vai adoecer a alma daquela pessoa, para não falar para toda a vida, pelo menos por boa parte do tempo de vida daquela pessoa. E aquela pessoa acaba se tornando escravo de pecados, de venenos, que desavisadamente aquela pessoa consome sem saber que está consumindo. Agora, se você é aquela pessoa que já fez acordos malignos que não deveria fazer, se você é daquela pessoa que já procurou ajuda onde não deveria procurar, se você é aquela pessoa que já cedeu e já vendeu princípios, valores e até a própria alma, né? As pessoas dizem, vendeu a própria alma para conquistar algo maior, né? Se você é alguém que já fez estes tipos de acordos, se você é alguém que já se envenenou ouvindo, praticando, consumindo, absorvendo alimento envenenado na panela, fazendo com que sua alma adoecesse, se você é esta pessoa, assim como teve uma solução para aqueles que estavam ali com Eliseu, hoje nós temos aquele que disse, eu sou o pão da vida. Não mudou. Aquilo que Eliseu praticou lá naquele tempo, não mudou hoje, continua sendo o mesmo antídoto, continua sendo a mesma farinha, continua sendo o mesmo ritual, o mesmo que Eliseu fez lá, é o que nós devemos fazer hoje. Aquela panela com veneno dentro que você tem consumido, pregações equivocadas, ensinos errados, palavras que têm levado a sua alma a padecer ao ponto de quase chegar à morte. Às vezes, à procura de respostas, sujeita-se a espíritos que dizem que fazem contato com aqueles que já partiram. E de repente você está ali comendo daquela panela envenenada. O que fazer? O que fazer para se libertar deste veneno, para desintoxicar deste veneno? Jesus Cristo é a única solução para toda a humanidade. Cristo disse, eu sou o pão da vida, aquele que come deste pão jamais irá morrer. E ele disse para aquela mulher lá do poço, ele falou, eu sou a água da vida. Se você soubesse quem eu sou, você me pediria não esta água, mas a água que te dá a vida eterna, que te mantém sem sede. E ele diz, eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então, se hoje você se encontra intoxicado, inadvertidamente consumindo conteúdos impróprios, conteúdos indigestos, conteúdos envenenados, mas como eu vou saber se está envenenado? Como? É colocando a farinha na panela. Como que faz isso? É você colocar Cristo diante daquilo que está sendo falado. Como que eu coloco Cristo? A palavra de Deus. Ele disse lá no início do capítulo 1 de João, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E o próprio Jesus diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E um pouco antes, ele diz, assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, enquanto aquelas pessoas estavam sendo envenenadas, enquanto aquelas pessoas estavam sendo intoxicadas, enquanto aquelas pessoas estavam sendo picadas, feridas por serpentes mortais,
Jesus diz, assim como Moisés levantou aquela serpente de metal lá no deserto, eis que o Filho de Deus também será levantado, e todo aquele que olhar, não é simplesmente aquele olhar, simplesmente para ver, mas aquele olhar para assimilar, para crer, para se render, todo aquele que olhar para ele, assim como lá no deserto, aquelas pessoas tiravam de si o veneno daquelas víboras, hoje, aquele que olha para Cristo, que é o pão da vida, a água da vida, o caminho, a verdade, a vida, a porta para que você possa entrar, saiba de uma coisa, não existe veneno na panela que alimenta a alma das pessoas, que possa permanecer envenenado, porque Cristo é esta farinha, e Eliseu já estava mostrando desde lá, não precisa de muita coisa, não precisa de muitos rituais, eu preciso saber se existe veneno na panela. Como? Coloco o que eu estou ouvindo diante da palavra de Deus. Simples. O que está sendo dito aqui nesta noite, pegue isso e coloque diante daquilo que você sabe o que é a palavra de Deus. Agora, as pessoas estão consumindo panelas cheias de veneno sem conhecer a palavra, sem conhecer a Bíblia, sem conhecer o que nela está escrito, sem meditar nela, sem procurar nela o que realmente faz sentido e o que não faz, ao ponto das pessoas comerem alimento envenenado, tão visivelmente envenenado, quase que escrito, aqui tem veneno, mas elas acreditam no homem que entrega aquele alimento. Elas não param para observar, elas não fazem o que Eliseu mandou fazer. Pega um pouco de farinha, coloca no caldeirão e mistura. Será que tudo que nós estamos ouvindo aí na internet, no YouTube, no Instagram, será que os livros que estamos lendo, será que as programações que estamos vendo, será que todo mundo que está indo à igreja e as igrejas em geral, esse mundo de igrejas evangélicas espalhados em todos os lugares, em todas as esquinas, será que as pessoas estão realmente pegando a farinha e misturando aquilo que eles estão sendo servidos lá? Porque quando a gente fala de veneno na panela, nós pensamos, é porque foi lá no cinema, é porque foi lá no jogo de futebol, é porque foi lá na boate, é porque foi lá e deu ouvido. Não. Este veneno na panela que ninguém sabia o que era, muito provavelmente ele é servido em lugares que dificilmente você vai imaginar que ali teria veneno. E onde é este lugar? Nos lugares onde se entrega, como no caso de Eliseu, nos lugares onde há eventos em que profetas, em que pessoas que se envolvem com a palavra de Deus acabam entregando algo para que as pessoas comam, para que as pessoas consumam, para que as pessoas absorvam para si. E a lição que a gente tira disso que Eliseu, do milagre que Eliseu operou, quantas pessoas estão sendo envenenadas, enquanto buscam satisfazer necessidades básicas, espirituais, como uma oração, como uma cura, como uma proteção divina, como uma aquisição de algo, e às vezes tem buscado em lugares errados. O conselho desta noite é: há veneno enquanto você buscava se satisfazer, ou satisfazer as necessidades da sua alma. Mas às vezes isso foi lá uns 5, 10, 20 anos, 30 anos atrás, mas esse veneno ainda te afeta. Pega Cristo, coloque no lugar deste veneno, desta comida envenenada, disso que você consumiu e tem afetado a sua alma, tem afetado o seu espírito, tem impedido o acesso deste espírito diretamente com Deus. Peça misericórdia, e é um culto de oração. Nós vamos dar a oportunidade, porque às vezes temos pessoas através da internet que foram até enfeitiçadas, foram
se submeteram a magias, se submeteram a visões demoníacas, se submeteram a orações de pessoas sem temor nenhum a Deus, se submeteram a homens cruéis e corruptos, se submeteram a toda sorte de panelas carregadas de veneno. Qual o conselho? Farinha na panela. Esse trigo, esse pão da vida, esse Filho de Deus, assim como a serpente foi levantada no deserto, esse Filho de Deus que foi levantado na cruz do Calvário, foi levantado para te purificar, foi levantado para te consolar, foi levantado para fazer com que sua alma cada dia mais fosse lavada através do sangue do Cordeiro remidor na cruz. E nesta noite nós vamos encerrar este culto pedindo a Deus: Senhor, se há veneno na panela em que algum dia eu me alimentei e minha alma tem sido envenenada com algo, que o Senhor tenha misericórdia. E lembramos de todos estes pedidos que estão colocados aqui, pessoas que necessitam, como Ruth e Raquel Hermenegildo, por uma causa na justiça, Suzana Pureza por saúde, e Ivanildo, irmão Ivanildo José, por uma recuperação de uma cirurgia, e pastor João Hermenegildo, irmã Dolores, que Deus continue abençoando, dando saúde a vocês, irmão Manuel e Isabel também, participando pela internet. Saiba de uma coisa, às vezes hoje você se alimenta de uma panela onde o alimento é bem processado, o alimento é bem limpo, o alimento ele realmente está misturado com a farinha que é Cristo. Mas se algo te prejudicou lá no passado, pede a Deus para que te liberte disso. Pede a Deus para que te desintoxique disso. Pede a Deus para que estas crenças que você extraiu de uma panela cheia de veneno, que estas crenças, que este veneno que ainda acomete a sua mente, acomete o seu coração, te atrapalha a crescer, atrapalha você ver e olhar mais longe, ter uma visão mais distante. Pede a Deus misericórdia, peça a Deus graça. E você que enviou o seu nome, que você seja abençoado, que você seja cheio da graça, da misericórdia, do poder de Deus. Você que precisa da presença de Deus em seu coração, clame nesta hora que Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, e Ele ama tomar a sala de controle que é o seu coração, e tomar conta, te guiar, te mostrar o certo, te mostrar o que é errado, te guiar nas suas decisões, te falar como deve ser feito, falar o que não deve fazer. Ele ama fazer isso, mas Ele não invade o seu coração, Ele não invade este corpo que você tem. Ele simplesmente está batendo. Ele está batendo e pedindo para entrar. É você que tem a chave, é você que tem a mão na maçaneta, é você que tem a capacidade para abrir, para que Ele possa entrar, para que Ele possa cear, para que Ele possa se alegrar, para que Ele possa te dirigir, e que o Espírito Santo nesta noite possa mostrar para você onde está o problema, onde está aquela dúvida, o porquê daquela dúvida, o porquê daquela situação em casa, o porquê daquela situação no trabalho, como solucionar, como resolver, como ajudar. O Espírito Santo está abrindo os seus olhos, o Espírito Santo está abrindo o seu coração, para que você perdoe, para que você deixe ir, para que você seja ajudado neste problema na justiça. O Espírito Santo está te conduzindo a pedir a quem você pode pedir, que é a Ele, que é aquele que conhece todas as coisas, é aquele que conhece o fim antes do princípio, é aquele que ama
receber a sua atenção, para que você possa conversar com Ele, para que você possa ter amizade com Ele, para que você possa ter companheirismo, para que você possa ter intimidade com Ele, e que você possa ser ajudado nas suas dúvidas, nos seus clamores, que você possa ser ajudado quando a enfermidade entrar, que o Espírito Santo possa ser aquele que vem limpando, vem tirando os vírus, vem tirando bactérias, vem tirando dores, vem tirando toda fraqueza, vem tirando todas as feridas, vem curando, vem fazendo asepsia. Ó Deus, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que liberta, pois o Senhor, como o salmista disse, bendize a minha alma, bendize ao Senhor, e não que eu nunca me esqueça de nenhum dos teus benefícios, que eu não me esqueça de nenhum dos teus benefícios, de nenhuma das suas dádivas, de nenhuma das suas bênçãos, pois o Senhor diz: eu sou aquele que cura, eu sou quem te cura, eu sou quem te liberta, eu sou quem te levanta, eu sou aquele que tira do pó o pobre do monturo necessitado, e Ele está aqui nesta noite para fazer você levantar a sua cabeça, onde quer que você esteja, através da internet, seja lá onde for, Ele está dizendo: levante a sua cabeça, mesmo que o mundo não enxergue você, mesmo que o mundo não esteja te vendo, mesmo que o mundo não esteja acompanhando a sua dor, o seu processo, saiba de uma coisa: Deus conhece ele desde antes de você nascer, desde antes de você ser gerado. Ele está vendo suas lágrimas e Ele atenderá o seu pedido do mais profundo do seu coração, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que este veneno nesta hora seja totalmente expurgado, que este veneno seja totalmente tirado, totalmente sugado, totalmente vencido pela farinha, que é Cristo Jesus, o pão da vida, a água da vida, aquele que você precisa comer dele diariamente, através da sua palavra. E Deus te ajude, Deus te liberte, Deus te encoraje, Deus te dê forças para prosseguir, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.